Olha, amigos, final deste espetáculo começado exatamente às 4 horas da madrugada com o Aquarino Itamar Jardina. O talento faz a diferença. Lá na estação Amplitude Modulada, brilhante técnico, favo de mel de abelha de criatura. Como é o nome dele? É o Arino Carlinhos Luiz. Ele é nosso irmão. Em Cristo Jesus Nazareno. Transmissores com Diogo Afonso Antônio Francisco na área do DI, onde está a instrumentação da radiodifusora. E você está aí, prezado amigo, companheirão destas madrugadas todas. Nós agradecemos, sensibilizados, a sua muito honrosa presença, a sua muito honrosa audiência em mais esta madrugativa da radiodifusora, estimando para o amigo a continuação de um alvorecer muito feliz, um sábado pleno de paz, de amor, de entendimento, de luz, de fraternidade, de grandes realizações no campo da matéria e no campo do espírito. E nós acrescentamos: não entendemos a vida sem amor, sem trabalho, sem perdão, sem gratidão, sem as flores da primavera e sem as açucenas do amor. Fiquem todos com Deus, o grande arquiteto do universo, e Nossa Senhora Aparecida no seu rádio imediatamente. A lindíssima oração da manhã. Depois dela, o jornalista Paulo Roberto Guerra Mitoso, que já trabalhou aplicadamente, avidamente na formatação do jornal prático, versátil, enxuto e ágil, onde a notícia tem mais força e mais credibilidade. Ele mesmo vai conduzir a apresentação deste noticioso a partir de 5h45 aqui em casa. Bom dia, amigos, e até mais ver, com a graça de Deus. Bom dia. De agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Os destaques desta edição. Mais de 200 mil iniciam hoje provas do Enem no Amazonas. Temporada de cruzeiros trará 24 mil turistas a Manaus. SEDUC abre processo seletivo para escolas de tempo integral. Temer diz que está na hora de examinar a hipótese do voto facultativo e que é a favor do parlamentarismo. Líder terrorista do ETA é preso na França. Combates em Alepo voltam após trégua humanitária de 10 horas. Campeonato Brasileiro tem 2 clássicos neste sábado. Sargento da PM troca tiros com 2 assaltantes em frigorífico e acaba baleado. Pirata que se preparava para mais um ataque a embarcações é morto na colônia Antônio Aleixo. Bandidos da Bandeira 2 voltam a atacar na madrugada. Ainda há pouco o taxista foi assaltado e morto com facada no pescoço no bairro do Coroado. O Jornal da Manhã está no ar. 5h47. Previsão do tempo. O Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais fala de chuva de curta duração e que pode ser acompanhada de trovoadas a qualquer hora do dia. A temperatura fica elevada com máxima de 33 graus. O Climatempo diz que é de 60% a probabilidade de chover 34 milímetros, o que, se acontecer, é muita água. Parte dessa chuva já caiu durante a madrugada. A temperatura pode subir aos 34 graus. 25 graus no momento aqui no sítio histórico da cidade, com 76% de umidade no ar. Os ventos estão com 7 km/h de velocidade. Hoje é sábado, 5 de novembro. É o 39º dia do ano. Faltam 56 dias para acabar 2016. É dia dos santos Zacarias e Isabel. Comemoramos o dia do cinema brasileiro, o dia do rádio amador, dia do escrivão de polícia e o dia nacional da cultura e da ciência. Ainda há pouco falamos em 309º dia do ano. O Rio Negro continua estabilizado. Seu nível em relação ao mar continuava ontem em 18 metros e 32 centímetros. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam no momento sem restrições para pousos e decolagens. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1897. Presidente Prudente de Moraes sofre atentado, mas escapa ileso. 1937, Adolf Hitler preside um encontro secreto onde discutiu seus planos para adquirir o espaço vital ao povo alemão. 1982, inauguração da usina hidrelétrica de Itaipu, na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, o maior do mundo na época.
2008, Barack Obama era eleito presidente dos Estados Unidos. 2015, rompimento da barragem em Bento Rodrigues, subdistrito do município brasileiro de Mariana, em Minas Gerais, deixa 18 mortos e se torna o maior desastre ambiental da história do país após a lama alcançar o curso do Rio Doce e, posteriormente, nas semanas seguintes, o Oceano Atlântico. 5h49 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Edson. Bom dia, Paulo Guerra. Um grupo de moradores interditou uma rua no bairro Mutirão, na zona norte da cidade, ontem à noite. Eles alegam que sofrem com constantes cortes no abastecimento de água há cerca de um mês. Por meio de nota, a Manaus Ambiental informou que está realizando diversos serviços para a regularização do abastecimento de água no bairro do Mutirão. Os manifestantes chegaram a atear fogo em pneus, pedaços de madeira e outros objetos na rua Itaetê. Está na moda. A manifestação começou por volta das 18 horas. Às 19, a via foi desbloqueada. Fomos às ruas da cidade. De repente, a madrugada era tranquila, mas que de repente também ela agitou. Um taxista foi assaltado ainda há pouco, foi morto. Bandidos da Bandeira 2 voltaram a atacar. Ele foi morto com uma facada no pescoço, Peregrini. Foi isso mesmo, Paulo Guerra. Nós conversávamos no primeiro momento, numa primeira reunião de pauta por volta das 4 horas da manhã, Paulo, e ainda não tínhamos esse latrocínio. E foi assim, Paulo, um taxista ele era da Tocantins Rádio Táxi, 27 anos de idade, Paulo Guerra, e foi ferido com uma facada no pescoço. O detalhe, Paulo Guerra, é que ele foi visto passando pela rua lá no bairro do Coroado, pela rua Dom Bosco, passou com o passageiro. Quando voltou, testemunhas afirmaram que ele já estava sem o passageiro e ele estava dirigindo o carro em zigue-zague. De repente parou, as pessoas correram para perto dele, ele estava com ferimento grave no pescoço. O local fica bem próximo ao SPA do Coroado. Para lá ele foi levado, foi atendido, mas agora há pouco, Paulo Guerra, o taxista veio a morrer, veio a falecer. O corpo já está sendo levado para o Instituto Médico Legal. É a categoria que volta a ficar de luto mais uma vez. Bandidos da Bandeira 2 voltam a atacar mais um taxista, um profissional da noite que ganha a vida para sustentar a família, enfrentando os perigos da noite e da madrugada, não é, Peregrini? É isso aí, Paulo Guerra. Infelizmente foi mais uma vítima, foi um taxista que morreu. Essa semana nós já tivemos aí o desprazer de informar que houve também um assalto a um outro taxista, quando ele foi colocado na mala do carro e conseguiu abrir a mala e pular do veículo, né? Isso, se não me engano, foi na última quinta-feira que nós noticiávamos essa ocorrência aqui no Jornal da Manhã. Esse não era pirata da perna de pau, era um pirata de verdade, Peregrini, que também foi morto, não é? Lá em um porto, lá na colônia Antônio Aleixo. Pois é, Paulo Guerra, e também não tinha o tapa-olho, dizem que ele enxergava muito bem para roubar. Ladrão, e acabou sendo morto a noite de ontem com 2 tiros no bairro Colônia Antônio Aleixo. Ele não podia ver uma rabeta, não podia ver um motor de popa, não podia ver um barquinho daquele lado dos pescadores dando bobeira, que ele ia lá e roubava. Era o famoso pirata lá da área. E acabou sendo assassinado essa madrugada, ocorrência que ocorreu aproximadamente entre 3h30 e 4 horas dessa madrugada. Peregrini, lamentavelmente, aquele bandido é um bandido que circula lá pelo Eldorado, pela praça de alimentação do Eldorado, um vagabundo que jogou uma pedra, foi uma pedra, aquilo ali vou te contar, é enorme a pedra que quebrou o para-brisa de um carro e feriu um advogado, porque ele se recusou, não quis que ele fosse limpar o para-brisa do carro. Tá na moda essa história de limpar para-brisa nas esquinas, os caras são abusados, e a polícia deveria pegar esses caras e prender todos, porque ali pode escapar, de 10 escapa 8. O resto tudo é marginal, tudo é vagabundo, está ali para aprontar nas esquinas das ruas e a população fica à mercê disso tudo, Peregrini. Bom de pegar a peia. O Alex Castro de Lima, 20 anos de idade, esse é o nome do vagabundo, do agressor que fica tacando pedra nos carros, agredindo os donos de carros que se recusam a pagar para ele, a pagar a extorsão que eles fazem, que se fazia lá na rotatória do Eldorado. Flanelinha foi preso, posteriormente foi solto. Alex Castro de Lima, de 20 anos de idade. E possivelmente Paulo Guerra deverá fazer a mesma coisa. Ele já voltou pro local dele, Peregrini, já estava circulando, né? Foi solto.
Esse negócio de prisão parece que é feita por amostragem, né? Tem coisas que realmente não dá para entender. Essa é uma delas. Um vagabundo desse, ele quebra o vidro de um carro, um para-brisa que ele não tem dinheiro para pagar, foi de um advogado. Toyota, feriu o advogado, inclusive, feriu. E de repente o cara é preso e é solto. E todo mundo sabe que ele vai delinquir de novo, porque é um delinquente ali daquela área. Pois é, Paulo Guerra, o cara atacar, né, quebrar o vidro de um carro, atingir um motorista e depois ser solto, realmente é coisa que a gente não entende. Tomara que ele, né, seja preso novamente, que o clamor popular o leve novamente para a cadeia, que ele realmente já mostrou que é um perigo à sociedade. Ele poderia ter matado, inclusive, o advogado, né? Então, e se é uma criança, Paulo, ali dentro, né, o que poderia não ter acontecido? Essas coisas que as pessoas têm que levar em consideração. Pois é, se de repente alguém está armado, puxa uma arma e mata um cara desse, ainda vão dizer que era um trabalhador que estava ali ganhando a vida honestamente, mas não sabe o que eles aprontam nas esquinas. Pois é, até aparecer um também que saia do carro e dê uma peia bem dada nele, para ver o que acontece. Peregrini, ontem a população reclamava a falta de transporte coletivo, era um ponto facultativo nas repartições do município e com isso as empresas retraíram, ficaram com mais carros nas garagens e parte da população pagou por isso, não? Pagou sim, Paulo, principalmente usuários que usavam os terminais 4 e terminal 5. Nós, nessa ocasião, nós estávamos trabalhando no programa do Valdir Corrêa e recebíamos essas denúncias e fizemos a reportagem. Muitas pessoas estavam nos terminais, a frota de ônibus foi reduzida, foi colocada a frota equivalente a um dia de domingo e com isso o corre-corre foi geral. As empresas calculavam que a movimentação seria bem menor do que foi e com isso houve grandes filas. Os ônibus que passam, por exemplo, Paulo, saindo do T4 e passam pelo T5, quando chegavam no terminal 5 já não tinham mais a menor condição do passageiro entrar. Houve muita gritaria, palavras de ordem, aí as empresas voltaram a colocar o maior número de ônibus depois de aproximadamente umas 2 horas, mas por muito pouco uma manifestação mais forte não acontecia ontem lá no terminal 5. Peregrini, para terminar, os corpos do taxista e desse bandido, desse pirata ainda não chegaram ao IML, não? Ainda não, Paulo Guerra. A informação que nós estamos passando aos ouvintes do Jornal da Manhã... Mas está todo mundo pautado já, não é, Peregrini? Já, Paulo. Então a concorrência já pode, inclusive, buscar essas informações no IML, que os corpos deverão chegar daqui a pouco. Tanto do pirata quanto a morte do taxista que ocorreu lá no bairro do Coroado. Paulo, daqui a pouco essas informações deverão chegar a sede do Instituto Médico Legal. Vamos aguardar os detalhes, como sempre acontece, Peregrini, aqui no Jornal da Manhã, com a tua competência, e queremos mandar também um bom dia para todos vocês que estão acompanhando o jornal lá em Iranduba, né, Peregrini? É verdade, Paulo Guerra, em especial ao prefeito eleito, nosso ouvinte, gente boa, da melhor qualidade, pai de família principalmente, antes de ser prefeito, um trabalhador que trabalha desde menino, acostumado a acordar cedo, nosso amigo Chico Doido, um abraço no coração, tá meio entristecido com as calúnias que fizeram contra ele, mas é aquela coisa, né, Paulo? O J.R. ontem falou nesse assunto, inclusive, ele falou aqui no Jornal da Manhã sobre esse assunto, Peregrini. Lamentavelmente as pessoas usam as redes sociais para fazer o bem e também fazer o mal. Eu quero mandar um bom dia também aí para o Chico Doido, que acompanha o jornal e pediu que eu mandasse um bom dia para ele, para o prefeito eleito lá de Iranduba. Pois é, Paulo Guerra, aí toma café cedo, rapaz, parece aquele periquitinho que fica na mangueira, toma café bem cedinho, já tá todo dia, toma café cedo, ouvindo o Jornal da Manhã. Um abraço pro Chico Doido, Paulo Guerra, e daqui a pouco a gente volta com mais informações. Em razão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, hoje e amanhã, as linhas de ônibus receberão reforço para melhor atender os locais de prova que possuem maior demanda. E a informação foi confirmada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU. De acordo com a SMTU, linhas que normalmente não circulam aos sábados e domingos, como a 416, 036, 318, 580, 206, 616, também conhecida como 616, 125, 641, 610, 401, 460 e 449 estarão nas ruas. Veículos articulados também serão colocados em linhas que normalmente circulam com ônibus convencionais nos finais de semana para atender locais de prova com grande demanda.
A Igreja do Sagrado Coração de Jesus, localizada no bairro Cidade Nova 2, próximo ao UBS Balbina Mestrinho, realizará neste sábado, a partir das 19 horas, na área externa da igreja, a sua tradicional Quermesse do Sagrado. Os organizadores do evento estão convidando toda a comunidade local a se fazer presente à Quermesse, que terá à disposição muito churrasco, rodízio de massas e um super bingo com brindes valiosos. O Brasil inteiro celebra hoje, 5 de novembro, Dia Nacional da Cultura. Na oportunidade, o projeto Jaraqui abrirá espaço para análise e avaliação das políticas públicas em atenção à cultura. O debate no Coreto do Jaraqui neste sábado quer analisar as políticas públicas quanto ao percentual orçamentário destinado à cultura, o processo de gestão e sua articulação com os movimentos culturais que formulam, produzem e expressam a cultura como produto e serviço vinculado às redes pública e privada. O evento tem início a partir das 10 horas, prolongando-se até às 12 horas, no Coreto da Praça da Polícia, no Centro Histórico de Manaus. 5:59 em Manaus. Emissoras de serviço de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarante. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM Nova Olinda. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM Manacapuru. Vale do Rio Madeira em Umaíta. Nova Luz FM em Canutama. Anamã FM em Anamã. Urucará FM Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Tupã, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 Manacapuru. E ainda Voz Seis Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, em Altazes. Beruri, Josivã, em Beruri. Show dos Bairros, em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança, em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Voz Reconquista, Bairro Novo Manacá, em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Nhanguera, na Voz do Canumã, Distrito de Borba. Voz Big Bom, em Iranduba. O tempo é instável em Manaus, a temperatura é de 25 graus. A meteorologia, através do Climatempo, está falando que pode chover hoje 37 milímetros. 37 milímetros pode chover hoje em Manaus. 6:03 em Manaus, no sudoeste do estado. Temos informações com o repórter Hélio Ramos. Bom dia, Hélio. Bom dia, Paulo, amigo da Difusora. Paulo, o prefeito eleito da cidade de Irunepé, que na região, o município de Irunepé, sudoeste do estado, o jovem Railan Barroso de Alencar do Prois, está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para tratamento de saúde. A internação se deu logo após as eleições de outubro último, Paulo. Informações extraoficiais que se tem é que ele sofre com problema nos órgãos internos causado por nódulos tumores, mas nenhuma nota oficial foi expedida pelo hospital até o momento para a imprensa, não informando o grau de saúde nem a doença do paciente. Aparentemente, Paulo, pelas fotos postadas nas redes sociais, em um blog dele, por ele mesmo, as fotos postadas, o prefeito eleito está bem. Recebeu esta semana a visita do governador do estado, José Mello, lá mesmo no hospital, e postou as fotos na internet. Faço essa nota, Paulo, de forma imparcial, só para informar a população de Irunepé, que reside em Manaus e no próprio município, pessoa pública, e seus munícipes querem saber o que ocorre, o que é mais normal. Não queremos fazer nenhum alarme, é apenas uma informação de interesse público. No mais, Paulo Guerra, chove muito na região, chegada do inverno, esta semana choveu todos os dias, hoje tem previsão, pancada de chuva durante o dia, e agora o tempo nublado aqui em todas as cidades da região, nuvens carregadas, uma friagem fraca, Paulo, fora de época o friozinho que está fazendo muito bem a população aqui do sudoeste do estado. Volta a Manaus, Hélio Ramos, ao vivo, Jornal da Manhã, Difusora. Bom dia, Paulo. Bom dia, Hélio, muito obrigado pelas informações. 6:05. A Fundação Amazon Prévia está convocando em caráter nominal os aposentados e pensionistas que fizeram aniversário em janeiro de 2016 e ainda não se recadastraram para atualizarem os dados cadastrais sob pena de suspensão do benefício. O órgão também informa ainda que os segurados que fizeram aniversário de fevereiro a outubro de 2016 e também se encontram pendentes de recadastramento, cuja listagem pode ser consultada no site www.amazonprev.am.gov.br, também devem regularizar o cadastro. Após o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP,
desconsiderar as notas que os institutos federais de todo o país alcançaram no Exame Nacional do Ensino Médio de 2015 Enem. Uma nova lista foi divulgada no final de outubro. Na nova classificação, o Instituto Federal do Amazonas, IFAM, ocupa o 9º e o 10º lugar entre as escolas de ensino médio do estado, como os campi Manaus Centro e Manaus Distrito Industrial, respectivamente. Já o campus Presidente Figueiredo conseguiu a 2ª colocação entre as escolas públicas do interior do estado e Parintins na 4ª posição. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo de estágio da Caixa Econômica, com 30 vagas para 12 estados, entre eles o Amazonas. A remuneração pode chegar a R$1.130. A seleção é feita pelo Centro de Integração Empresa-Escola, CIEE. As áreas disponíveis são técnico em segurança do trabalho, técnico em segurança do trabalho integrado ao ensino médio, técnico em informática nível superior em ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistema e sistemas de informação. As inscrições que foram abertas no último dia 3 podem ser feitas gratuitamente no site CIEE, www.ciee.org.br, até 16 de novembro. Após se inscrever, o candidato pode inclusive realizar sua prova online também até o dia 16 no site do CIEE. O candidato terá 2 minutos para responder cada questão. 6h07. Seguem até o dia 15 de novembro as inscrições para o programa Bolsa Universidade 2017 no portal da ESP. Os interessados devem se inscrever exclusivamente no portal do candidato. São 13.031 vagas, de acordo com o edital divulgado no último dia 1º, no Diário Oficial do Município, onde os interessados podem buscar todas as informações. O programa é destinado a estudantes de baixa renda em cursos de graduação em instituições de ensino superior privadas. Até às 14 horas desta sexta-feira, 8.589 pessoas já haviam se inscrito no programa. O resultado da primeira chamada está previsto para o dia 18 deste mês. A tradicional Corrida pela Vida da Fundação Hospital de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas, HEMOAN, chega à 14ª edição no dia 27 deste mês. O percurso da prova é de 5 quilômetros, com largada às 7h30 da sede da Fundação HEMOAN, Avenida Constantino Nery Chapada, até a Avenida Max Teixeira. O evento integra as comemorações do Dia Nacional do Doador de Sangue Voluntário, comemorado no dia 25 de novembro, e também tem o objetivo de incentivar a participação do público em geral a praticar o exercício físico. As inscrições começam a partir de segunda-feira 7 e se estendem até o dia 25. O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, IPAM, realizou entre os dias 24 e 28 do mês passado a operação de fiscalização Maíra 6, em conjunto com policiais do Batalhão Ambiental nos municípios de Iranduba e Manacapuru. A operação resultou da aplicação de aproximadamente R$220 mil em multas. O objetivo da operação é atender denúncias e verificar os licenciamentos ambientais dos empreendimentos na região, além de interromper atividades ilegais como desmatamento e queimadas. A Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, realiza o 7º pronto atendimento ao cidadão PAC alternativo neste sábado 5, de 9 às 16 horas, no Shopping Cidade Leste, localizado na Avenida Altasmirim, bairro Tancredo Neves, zona leste de Manaus. No local, Edson, serão emitidos RG primeira e segunda vias, CPF primeira e segunda vias e disponibilizados os serviços de fotografia e ainda cópia de documentos. E a Defensoria Pública do Estado do Amazonas, DPAM, promove ação pela cidadania LGBT durante a 16ª Parada do Orgulho LGBT de Manaus, que acontece neste domingo no centro, zona sul de Manaus. A DPE vai prestar assistência jurídica gratuita e orientação sobre direitos a gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais na área de concentração do evento na Praça Eliodoro Balbi e na dispersão na Rua José Clemente, na área central de Manaus, de 15 às 18 horas. A ação é em parceria com a Associação da Parada do Orgulho LGBT Manaus, Secretarias de Estado de Segurança, SSPAM, Saúde, Suzan, Assistência Social, SES, e de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, SEJUSC, com o apoio do governo do Amazonas. O atendimento da DPE Amazonas será coordenado pela Defensoria Especializada de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, em conjunto com o Núcleo Psicossocial e a equipe de atendimento itinerante da Defensoria. A
A Secretaria de Estado de Educação e Qualidade do Ensino, SEDUC, lança edital para o processo seletivo para ingresso de alunos das escolas estaduais de tempo integral para o ano letivo de 2017. As inscrições estarão disponíveis no período de 25 a 30 deste mês. Ao todo, serão ofertadas 6.682 vagas para 49 escolas em 20 municípios, incluindo a capital. Do total de vagas ofertadas, 5% são destinadas aos candidatos com deficiência na forma da Lei 8.113 de 24 de julho de 91 e do decreto número 3.298 de 20 de dezembro de 1999. Do saldo de vagas restantes, 75% serão destinadas aos candidatos oriundos da rede pública de ensino do estado e 20% aos candidatos de outras redes de ensino. O resultado do processo seletivo será divulgado pela SEDUC a partir do dia 12 de dezembro no mural das escolas participantes e no site da secretaria no www.educação.am.gov.br. O novo chefe da Casa Civil do Governo do Amazonas é o advogado José Alves Pacífico. A nomeação feita pelo governador José Melo já foi publicada no Diário Oficial do Estado. A posse do cargo será feita na próxima semana. Com ampla experiência na área, Pacífico assume o cargo em substituição a Raul Zaidan. A hora em Manaus. 6:12. Empresas da Zona Franca de Manaus entraram com 15 mandados de segurança na Justiça Federal pedindo a liberação de mercadorias retidas nas alfândegas dos portos e aeroportos da cidade devido à greve dos auditores fiscais, segundo o diretor executivo do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Ronaldo Mota. A greve dos auditores fiscais da Receita Federal já se estende por 17 dias. Teve início no dia 18 de outubro. Os auditores fiscais serão responsáveis pela certificação de mercadorias importadas que chegam aos portos e aeroportos do país. No caso aqui do Amazonas, que possui o Polo Industrial de Manaus, essas estruturas recebem diariamente mercadorias, geralmente insumos encomendadas pelas empresas e também pelo comércio. De acordo com o diretor executivo do CIEAM, Ronaldo Mota, aproximadamente 4.000 contêineres estão parados nos portos e aeroportos devido à greve dos auditores, o que prejudica a produção do Polo Industrial de Manaus. Ao lado do presidente do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, Leonardo Gadelha, o governador em exercício do Amazonas, Henrique Oliveira, inaugurou nova agência da Previdência Social em Rio Preto da Eva nesta sexta-feira. Antes, o órgão abriu as atividades da agência do município de Manicoré. As unidades serão responsáveis pelos serviços em 4 cidades, com previsão de mais de 2.000 atendimentos mensais. A partir de segunda-feira, instituições públicas de ensino médio poderão firmar convênio com o Ministério Público Federal do Amazonas, MPF-AM, para possibilitar a participação dos estudantes nos processos seletivos para estagiários do MPF. A data prevista para a publicação do edital e o início das inscrições para o 5º processo seletivo para estagiários do Ministério Público Federal é 22 de novembro, com vagas de ensino médio para Manaus, Tefé e Tabatinga. Poderão participar do processo seletivo somente os alunos que já tenham concluído o primeiro ano do ensino médio, inscritos no processo seletivo contínuo PSC da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e matriculados nas instituições conveniadas com o MPF-AM. Mais de 24.000 turistas devem desembarcar na capital durante a temporada de cruzeiros que inicia nesse mês de novembro e vai até junho do ano que vem. A capital, que está entre os 10 destinos mais procurados pelos estrangeiros no país, vai receber em sua maioria turistas dos Estados Unidos, Inglaterra e Canadá. A temporada deve movimentar aproximadamente 45 milhões de reais em diversos setores da economia local. O primeiro navio chega na próxima sexta-feira, 11 de novembro, no Porto de Manaus. Nessa temporada está sendo aguardada a chegada de 20 navios com fluxo de 24.664 turistas, o que representa um crescimento de 40,23% em relação à última temporada 2015-2016, que recebeu 18 navios com 17.588 turistas. A injeção de recursos previstas para a temporada dos 2016-2017 foi estimada em 14.601.088 dólares, com um gasto médio de 296 dólares por turista. Mais de 8,4 milhões de estudantes estão inscritos para realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, que começa neste sábado. Cerca de 20.000 estudantes devem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, 2016 no Amazonas. Vamos certificar 200.000 estudantes.
As provas têm início às 13h30, hora oficial de Brasília. Os candidatos devem ficar atentos ao fuso horário. Atenção, as provas começam aqui em Manaus às 11h30. Se você vai fazer o Enem, saia cedo de casa. Voltamos a lembrar que as provas que terão início hoje começam às 11h30 da manhã, correspondente às 13h30, hora de Brasília. Polícia. A Secretaria de Segurança Pública apresentou ontem 6 pessoas suspeitas de envolvimento com roubo e tráfico de drogas presas durante a Operação Transporte Seguro, realizada durante a madrugada no bairro Jorge Teixeira. A operação foi coordenada pela Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas. Gerdan Guimarães da Gama e Matheus Oliveira Costa, de 18 e 19 anos respectivamente, foram abordados em uma blitz da CEAOP, trafegando em uma motocicleta roubada. O Inglerson Neves Sodré, de 28 anos, André Pinedo de Silva, 21 anos, e 2 menores de 17 anos foram detidos em uma residência na comunidade Fazendinha com cerca de 4 quilos de drogas. O secretário executivo adjunto de Operações Integradas, Orlando Amaral, explicou como a equipe chegou até a residência onde estavam as drogas. Durante a revista nos 2 primeiros suspeitos, identificamos no celular um deles de mensagens de um grupo envolvido com drogas. A equipe foi até o local no loteamento Fazendinha, na cidade de Deus, e encontrou várias drogas do tipo skunk oxy, pasta base de cocaína e pino de cocaína, além de dinheiro e vários objetos que podem ser resultantes de roubo, explicou. Os 2 menores de 17 anos serão encaminhados à delegacia especializada do menor. O Inglerson, André, Gerdan e Matheus responderão por corrupção de menores, roubo, associação criminosa e tráfico de drogas. A Operação Transporte Seguro pretende inibir roubos a micro-ônibus de rota e identificar suspeitos e terá continuidade pelas próximas semanas. A Força-Tarefa das Polícias Civil e Militar, que investiga há uma semana o desaparecimento de 3 jovens após uma abordagem policial na madrugada do último dia 29, poderá solicitar à Justiça a prisão de ao menos 6 policiais militares, entre eles o aspirante da 4ª Companhia Interativa Comunitária, Luiz Ramos, o Boca de Lata, de 31 anos. De acordo com o diretor do Departamento de Justiça e Disciplina, DJD, Idelberto Barros, a investigação aguarda o laudo do mapeamento do GPS das viaturas, os áudios dos rádios, resultado de perícia de armas e dos carros usados pelos PMs. Os 3 desaparecidos são Rita de Cássia da Silva, 19 anos, Everton Gonçalves, de 21, e Alex Júlio de Melo, de 25. Um vídeo cedido por um comerciante do bairro Grande Vitória, Zona Leste, mostra o momento em que os jovens são abordados por uma guarnição policial e quando outra viatura chega e todos seguem nos carros, enquanto um PM conduz a motocicleta de Everton, uma Lander de cor vermelha de placa OEA 2789. O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros, Ivo Martins, relatou que até esta sexta-feira 19 policiais lotados na 4ª Companhia Interativa Comunitária SICOM já tinham sido ouvidos e que as investigações vão continuar. 6h20 em Manaus. Tivemos uma noite e madrugada agitada na cidade, com pelo menos 2 mortes violentas. Alberto Peregrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, dando início ao nosso noticiário policial, dizendo que pronto-socorro 28 de agosto viveu plantão relativamente tranquilo durante a noite e madrugada. 3 pessoas deram entrada vítima de agressão física, uma pessoa deu entrada vítima de facadas pelo corpo, um outro homem deu entrada vítima de acidente de trânsito. No pronto-socorro Platão Araújo, também localizado na zona leste da cidade, um homem deu entrada vítima de agressão física. Ele apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. As informações dão conta de que ele levou essa pisa lá no bairro Planeta dos Macacos, também conhecido como Redenção. Lá o homem que é bom de peia é o Márcio Gonçalves. Lá, se bandido pisa fora do caco, se dá mal com o Márcio Gonçalves. O Márcio Gonçalves resolve as coisas na peia. Grande conhecedor de artes marciais, ele não deixa barato. Anderson Magalhães Picanço, 18 anos, foi preso no momento em que estava roubando o celular de um cliente de uma loja de confecções em Manaus.
a polícia conseguiu prender e levar ao 24º DIP, área do centro da cidade. O jovem usava um simulacro, ou seja, uma arma falsa, seria uma arma de fogo falsa. Ele fazia muitos assaltos lá na área e foi preso por policiais da 24ª SECOM. 24ª SECOM tem muito trabalho naquela área central, principalmente ali perto do porto, onde a bandidagem gosta de se concentrar ali nas imediações do porto, da Praça da Matriz. A bandidagem ali não é fácil, mas a 24ª SECOM vem aí prendendo, vem dando respostas à população de Manaus. Paulo Guerra, os moradores da Rua 10 do Conjunto Cidadão 12, atenção Manaus Luz, as iluminações de iluminação pública estão apagadas e pode facilitar inclusive a ação de bandidos no local. Então a gente pede aí à empresa Manaus Luz, por parte de sua diretoria, que várias denúncias, vários protocolos já foram abertos, mas infelizmente até o momento nada. A população já está apelando para lamparina na rua, porque a iluminação pública está faltando na Rua 10, no Conjunto Cidadão 12. É Rua 10, Conjunto Cidadão 12. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O sargento da Polícia Militar, Júlio Galvão, evitou um assalto na tarde de ontem, por volta de 15 horas, a um frigorífico na Avenida Desembargador João Machado, no Conjunto Ileia, lá no bairro da Redenção. O PM estava fazendo compra do estabelecimento quando percebeu a presença de 2 suspeitos ainda não identificados. O sargento abordou os 2 e houve troca de tiros. O sargento Júlio Galvão foi atingido na área do abdômen. Os infratores fugiram em um cavalo do cão, uma motocicleta de características não reveladas. As informações também dão conta de que os bandidos foram baleados e deve boiar a qualquer momento aí em um pronto-socorro da cidade. O sargento faz parte da 10ª SECOM e o estado dele de saúde é o quadro estável. Ele foi atendido no serviço de pronto atendimento do bairro da Redenção. Aliás, foi muito bem atendido no SPA da Redenção. As SPAs, tanto do Coroado, todos os SPAs da cidade funcionando de noite, madrugada, dia e noite, para atender bem a população que precisa de um atendimento de saúde. Mas Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, mais ações da polícia durante a noite e madrugada. Batalhão de Trânsito, com sua base na entrada do Conjunto Viver Melhor, fazendo várias abordagens durante 24 horas. Drogas, carros irregulares, carros sem documentação, motocicletas, principalmente abordados sempre ali na entrada do Conjunto Viver Melhor por parte do Batalhão de Trânsito, Sargento Dirley e toda a equipe trabalhando muito ali na área do Conjunto Viver Melhor, ao comando do Major Carliomar no Batalhão de Trânsito. Falando em blitz de trânsito, no bairro de São José, Avenida Grande Circular, noite de ontem, a Polícia Militar fazendo mais uma vez o seu papel. Barreiras foram montadas em toda a zona leste da cidade, trazendo maior segurança para, não é só a sensação, trazendo sim a segurança para os moradores da zona leste da cidade. O resultado é sempre muito bom e vem diminuindo sim a criminalidade, principalmente na área da zona norte e da zona leste da cidade. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, não é pirata do Caribe.
Mas é o pirata da colônia Antônio Aleixo. O pirata da colônia Antônio Aleixo foi assassinado na madrugada de hoje. Foram 2 balaços que tiraram a vida do pirata. As informações dão conta de que se tratava de um elemento perigoso, um homem acostumado a roubar embarcações, a furtar motor de popa. Ele adorava uma rabeta, não podia ver uma rabeta que ele roubava para vender. Esse bandido foi morto nessa madrugada com 2 balaços. As informações dão conta de que o crime ocorrera por volta das 4h30 dessa madrugada. Portanto, agora há pouco no bairro Colônia Antônio Aleixo. Após receber os balaços, o pirata não resistiu aos ferimentos e morreu no bairro Colônia Antônio Aleixo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, ele ainda deu entrada no pronto-socorro. Um homem, por volta de 20 horas à noite de ontem, levou vários tiros na comunidade Delfina Viz. Trata-se de um acerto de contas. As informações dão conta de que ele devia a boca. Se você deve algumas cuecas na Riachuelo ou qualquer loja, seu nome vai para o SPC. Se você deve a taberna, vai ficar todo mundo sabendo no seu bairro que os taberneiros espalham mesmo quem está devendo a taberna. Mas quem deve a boca, paga com a vida. E foi o caso desse homem que levou 3 balaços pelo corpo e não resistiu aos ferimentos. E morreu no bairro, lá no bairro Comunidade Delfina Aviz. Morreu ontem e foi na base da bala. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, uma notícia lamentável. Mais um taxista morreu na cidade. Mais uma vez, o bandido da bandeira 2 ataca durante a madrugada. Foi um taxista da Tocantins Rádio Táxi e tudo aconteceu assim. Madrugada de hoje. O taxista Leonardo do Nascimento Mascarenhas, de 27 anos, trabalhava na Tocantins Rádio Táxi. De repente, ele pegou um passageiro e se dirigiu até o bairro do Coroado. As informações dão conta de que não deu tempo dele avisar pelo rádio aos demais companheiros e à central da Tocantins, e se dirigiu ao bairro do Coroado. Testemunhas afirmam que viram o táxi Ideia de placa NOW 8093 passarem pela rua Dom Bosco. Nessa ocasião, o taxista passava com 2 bandidos dentro do carro. Passou com supostamente 2 passageiros, mas eram 2 bandidos. De repente ele passou com os 2 e logo depois voltou sozinho. O carro vinha em zigue-zague. As pessoas logo notaram que havia algo errado. O carro parou subindo na sarjeta e todos correram para ver o que estava acontecendo. Ao chegar no local, perceberam que o taxista estava com profundo ferimento de uma facada no pescoço. Rapidamente, populares o encaminharam ao SPA do Coroado, que fica bem pertinho ali da rua Dom Bosco. Levaram o taxista ao SPA do Coroado, que mesmo na madrugada estava de plantão, atendendo a quem precisasse de ajuda. Ele foi levado ao SPA, lá foi muito bem atendido, mas já não havia muito o que fazer. O taxista já chegou praticamente morto no local e por volta das 4 horas e poucos minutos acabou falecendo nas dependências do SPA do Coroado. Nós noticiamos aqui no Jornal da Manhã, com muito pesar, a morte de mais um taxista, o Leonardo do Nascimento Mascarenhas, 27 anos, motorista da Tocantins Rádio Táxi, que foi covardemente assassinado nessa madrugada por bandidos que lhe deram uma profunda facada
no pescoço. O corpo está no IML e deverá passar pelo procedimento de perícia nas próximas horas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 92 exames de corpo de delito. Dentre eles, Paulo Guerra, aconteceu de novo. Meu amigo Paulo Guerra e ouvintes da Difusora, para quem tem amante, todo cuidado é pouco. Um homem teve os pés queimados por uma água fervendo, uma água borbulhando fervente. A mulher desse homem esperou ele dormir. Ela tratou bem, serviu a janta, uma galinha com molho. Quer mais, amor? Deu um pedaço do peito, o melhor pedaço, serviu com arroz, farinha e um copo d'água. O homem comeu e foi dormir. Nesse momento ela colocou uma panela d'água para ferver e quando o homem sonhava, relaxava, ela jogou a água nos pés do homem que está com queimaduras de 2º grau nos 2 pés. Ele não pode andar devido ela ver um WhatsApp, ela viu um zap de uma outra mulher. Segundo ela, uma rapariga estava ao lado de seu homem. Ela viu o WhatsApp e queimou os pés do marido. Para você que tem amante, durma com os pés embrulhados. Paulo Guerra. 6h33 em Manaus. Os números das loterias. E vamos começar com a Lotomania, concurso 1707, que saiu para 2 apostas, cada uma recebendo R$643.205,35. Os apostadores são de Nortelândia, no Mato Grosso, e Palmeira das Missões, no Rio Grande do Sul. Com 19 acertos, 5 apostas, R$42.157,54. Com 18 acertos, 120 apostas ganhadoras, 1.568,36 é o prêmio para cada um. Para 17 acertos, 1.111 apostadores vão receber cada um R$118,57. 16 acertos, 6.719 apostas ganhadoras, prêmio R$19,60. 28.625 apostadores fizeram 15 números. Vão receber essa magnífica importância de R$4,60. Aquele prêmio 0 acerto ou azarão tem uma aposta ganhadora com um valor de R$105.393,86 e é de Palmeiras das Missões, no Rio Grande do Sul. Aqui vale destacar que este apostador de Palmeiras das Missões, que ganhou também no prêmio principal, zerou a aposta e ele jogou um espelho e ganhou também o prêmio de 0 acerto. O de Nortelândia não jogou, fez uma aposta simples. Repetindo, cada um vai receber R$643.205,35 porque acertaram estas dezenas: 09, 13, 15, 20, 25, 26, 29, 37, 43, 44, 50, 55, 56, 57, 60, 68, 73, 77 83 e 89. Vamos agora aqui na concurso 4.225. As dezenas sorteadas foram 23, 33, 35, 36 e 39. 23, 33, 35, 36 e 39. Uma aposta ganhadora, R$678.860 e mais 6 centavos é o prêmio. O apostador comum poderia deixar de ser de São Paulo, lá do interior de Jandira. A quadra saiu para 4 números acertados, 98 apostas ganhadoras, R$3.749,37 é o prêmio. Para o terno, 6.550 apostadores vão receber R$84,35. O Duque teve 132.828 apostas ganhadoras, o prêmio para cada um R$2,28. E finalmente, Edson, vamos à Loto Fácil no concurso 1431, que teve um ganhador lá de Blumenau, em Santa Catarina. Ele vai receber na Caixa Econômica Federal na próxima segunda-feira
R$ 2.554.180 e mais 29 centavos. 469 apostas ganhadoras fizeram 14 pontos, para cada uma tem um prêmio de R$ 1.675,70. Para 13 acertos foram 17.725, R$ 20. 12 acertos, 224.459 apostas ganhadoras, R$ 8 é o prêmio. Para R$ 11 acertos, 1.227.154 apostas. É muita gente ruim de número. R$ 4. E as dezenas sorteadas na Loto Fácil foram estas: 01, 02, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25. Vamos repetir os números da Loto Fácil: 01, 02, 07, 08, 09, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 23, 25. Agora 6h39 em Manaus. Esportes. A FIFA divulgou ontem os escolhidos para o prêmio de melhor jogador do mundo, que vai ser entregue em 9 de janeiro. Neymar está entre os concorrentes. Além do brasileiro, outros 22 jogadores foram indicados. Agora os 3 melhores vão ser eleitos pelo público, que tem até o dia 22 de novembro para votar. A FIFA vai divulgar os nomes no dia 2 de dezembro. A CBF definiu os mandos de campo da final da Copa do Brasil entre Grêmio e Atlético Mineiro. A primeira partida vai ser em Belo Horizonte no dia 23 de novembro e o campeão vai ser conhecido em Porto Alegre no dia 30. Na decisão da Copa do Brasil, o critério de gol marcado fora de casa não é considerado como desempate. Um jogo isolado ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Vila Nova de Goiás, jogando em casa, foi derrotado pelo Bahia 1-0. Jogos de hoje pelo Campeonato Brasileiro na Série B. Brasil de Pelotas e Vasco da Gama às 17 horas. Sampaio Correia e Joinville. Atlético Goianiense e Goiás. Bragantino e Oeste. Avaí e Paraná. Atlético de Goiás e Goiás. CRB e Náutico. Bragantino e Oeste. Hoje tem decisão na Série C, Boa Esporte e Guarani. E os jogos da Série A, Flamengo e Botafogo às 17 horas e São Paulo e Corinthians às 19h30. 2 clássicos, portanto, hoje Flamengo e Botafogo às 5 da tarde, 3 horas hora Manaus, e 19h30 São Paulo e Corinthians. A CBF aceitou o pedido da Polícia Militar de São Paulo e da Promotoria de Justiça da Habitação e Urbanismo da cidade e alterou a data e o horário da partida entre Santos e Ponte Preta, marcada para hoje. Anteriormente agendado para as 21 horas de sábado 5, a partida acontecerá às 11 horas de domingo, dia 6. A solicitação se deu, segundo os órgãos requerentes, para tentar evitar confusão entre torcedores do time de Campinas, mandante do duelo, com torcedores do rival Guarani, que jogará a final da Série C no sábado contra o Boa Esporte em Minas Gerais, às 18h45. O título poderá provocar uma festa nas ruas. O presidente do Santos ameaçou não colocar o time em campo. Últimas notícias. A Bovespa teve queda de 0,25% para 61.598,40 pontos. Essa é a terceira baixa seguida da Bolsa, que interrompeu uma sequência de 4 altas semanais. No total, a Bovespa desvalorizou 4,21% na semana. No mercado de câmbio, o dólar caiu 0,15%, cotado a R$3,231. A Receita Federal vai liberar na próxima terça-feira a consulta ao sexto e penúltimo lote de restituições do Imposto de Renda 2016. Restituições de 2008 a 2015 que caíram na malha fina também estão no lote. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar o site receita.fazenda.gov. Também é possível fazer a consulta pelo aplicativo da Receita ou ligar para o Receita Fone pelo número 146. As restituições vão ser pagas no dia 16 de novembro. Muito se discutiu na última campanha eleitoral sobre se tinha ou não tinha água em determinadas áreas da cidade. Mas o que acontece é que muitas áreas da cidade continuam sem água. É o caso do Conjunto Ajuricaba. Moradores reclamam da falta do precioso líquido, assim como em outras partes da cidade. Não só falta água, como também falta luz. Os deputados federais Atila Lins, do PSD, e Silas Câmara, do PRB, e a senadora Vanessa Garasiotin, do PCdoB, comandados pelo Amazonas, integram uma lista com 219 nomes de políticos que teriam feito uso indevido de recursos públicos no caso da farra das passagens.
A Procuradoria Regional da República do Distrito Federal enviou para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, o documento que cita nominalmente deputados, senadores e ministros do Tribunal de Contas da União e governadores envolvidos com a farra das passagens. A Câmara Municipal de São Paulo deve votar até o fim do ano um pacote de reajuste salarial de 26,4% para o prefeito, o vice-prefeito e os 55 vereadores da cidade. A partir de janeiro de 2017, o subsídio a ser pago a João Dória, do PSDB, vai passar dos atuais 24 mil para 30,4 mil reais. O vice Bruno Covas vai receber 27.500 reais e os vereadores vão receber cada um, todo final de mês, 18.900 reais. O edital de seleção de 7.000 policiais militares aposentados para integrar a Força Nacional deve ser lançado na próxima terça-feira, afirmou ontem o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. O edital vai fazer um chamamento para que PMs aposentados se voluntariem e atuem nas ações de um Plano Nacional de Segurança Pública. Um fuzil modelo AK-47 de fabricação norte-coreana, um par de chuteiras personalizadas e presentes de Emílio Odebrecht, Eduardo Campos e até de Aécio Neves. Esses são alguns dos itens que compõem a tralha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um acervo de 9.037 peças acumulado pelo petista durante os 8 anos em que ocupou a presidência da República. O Tribunal de Contas da União recomendará ao Congresso que bloqueie o repasse de recursos para 15 obras bancadas pelo governo federal em 2017 por causa de irregularidades graves na execução dos contratos. O relatório que lista os empreendimentos será julgado pelos ministros da Corte na próxima terça-feira, 8, e enviado à Comissão Mista de Orçamento, a qual caberá a palavra final sobre a paralisação dos projetos. Ao todo, o TCU fez este ano 126 auditorias em obras com orçamento de 34,7 bilhões, detectando indícios de irregularidades graves em pelo menos 94 delas. A Justiça aceitou denúncia do Ministério Público do Maranhão contra a ex-governadora Rosiana Sarney e outras 10 pessoas por suposto esquema fraudulento de concessão de isenções fiscais pela Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, a empresas, que causou um prejuízo de 410 milhões aos cofres públicos. A ONU lançou um apelo para que as autoridades brasileiras tomem medidas imediatas para solucionar os impactos do rompimento da barragem de Fundão em Minas Gerais no ano passado. Para a ONU, muitos danos ainda não foram solucionados, entre eles o acesso seguro à água para consumo humano e a poluição dos rios. Na avaliação da organização, a resposta do governo e das empresas implicadas tem sido insuficiente. O Ministério das Relações Exteriores da Itália informou nesse sábado em comunicado que os 2 italianos sequestrados em setembro no sul da Líbia, Danilo Calognego e Bruno Cacati, e também o canadense Frank Poch, foram libertados. A libertação, segundo o Ministério italiano, foi possível graças à colaboração eficaz das autoridades locais líbias e aconteceu entre a noite de sexta-feira para este sábado. O Pentágono confirmou nesta sexta-feira a morte de Farouk al-Qahtani, principal líder da Al-Qaeda no Afeganistão, durante um ataque aéreo no mais duro golpe recentemente contra o grupo terrorista que tenta se restabelecer no país. O Estado Islâmico assumiu a responsabilidade por um carro-bomba na cidade de Diyarbakir, no sudoeste da Turquia, que matou 8 pessoas e feriu mais de 100, informou a agência de notícias AMAC. O antigo prefeito das Filipinas, acusado pelo presidente do país, Rodrigo Duterte, de suposto envolvimento com narcotráfico, morreu hoje durante um tiroteio na prisão onde estava detido, informou a polícia local, segundo o caso, em 2 semanas. Rolando Espinosa, ex-prefeito de Albuera, na ilha de Leite, se entregou para as autoridades no mês passado após ser incluído em uma lista de mais de 100 juízes, políticos, militares e policiais acusados do tráfico de drogas por Duterte. 6h48. A polícia da França prendeu, em colaboração com a Guarda Civil Espanhola, o líder da organização terrorista ETA, Miquel Irastorza, disseram à agência F fontes da luta antiterrorista. Irastorza substituiu no ano passado os líderes do grupo terrorista Davi Pla e Irakchi Sorozabal, que foram presos.
Com esta operação realizada em Asquen, no sul da França, a ETA fica acéfala, com apenas 5 membros soltos após os sucessivos golpes dados pelas forças de segurança que a deixaram sem capacidade operacional, segundo as fontes. Unidades do Exército e da Polícia do Iraque entraram na localidade de Aman al-Alil, localizada ao sul de Mossul, o principal reduto do grupo terrorista Estado Islâmico no Iraque, informou neste sábado a agência F, o comandante das Forças Especiais. A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, tem 5 pontos percentuais de vantagem sobre o republicano Donald Trump, segundo pesquisa Reuters Ipsos divulgada nesta sexta-feira, mantendo sua vantagem em uma pesquisa nacional, enquanto a disputa se acirra em vários estados. Hillary Clinton e Donald Trump iniciaram nesta sexta-feira uma maratona por um punhado de estados para tentar mobilizar e convencer os últimos indecisos a votar nas eleições presidenciais americanas na terça-feira. Os combates entre as facções rebeldes e islamitas e as forças do regime sírio foram retomados neste sábado nos arredores da cidade de Alepo, na Síria, após uma trégua humanitária de 10 horas declarada unilateralmente pela Rússia e o exército de Damasco. O Observatório Sírio de Direitos Humanos informou hoje que os confrontos duraram durante a madrugada e foram acompanhados de bombardeios aéreos e lançamento de foguetes entre os dois lados na periferia e oeste e sudoeste de Alepo. Os confrontos acontecem após uma pausa humanitária de 10 horas, onde os combatentes foram interrompidos por volta das 9 horas hora local de ontem. A trégua só foi interrompida após disparos de foguetes contra zonas controladas pelas autoridades sírias no oeste da cidade, onde 2 pessoas morreram e várias ficaram feridas, entre elas soldados russos. 6 horas e 51 minutos em Manaus. Coordenador do Fome Zero no primeiro mandato de Lula, Frei Beto diz não vê futuro para o PT se o partido seguir com a ideia fixa de ganhar a próxima eleição. O frade dominicano ou dominicano cobra uma reação e a reaproximação da sigla com os setores populares. É passada a hora de fazer autocrítica e de redefinir prioridades. Para ele é preciso construir uma nova alternativa de poder, pois aquela que se viabilizou nos últimos 13 anos naufragou pela ganância e por alianças promíscuas. Frei Beto também critica o movimento do PT para lançar figurões do partido à Câmara em 2018. Essa tendência ao caciquismo seria um canto do cisne. O governo federal pretende encaminhar o projeto de reforma da Previdência ao Congresso Nacional até o dia 13 de dezembro. Foi o que anunciou nesta sexta-feira 4 ministros da Casa Civil, Eliseu Padilha, durante reunião almoço com empresários em Porto Alegre. O ministro Teori Zavascki, relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, negou nesta sexta-feira pedido de liberdade feito pela defesa do deputado cassado Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Preso no dia 19 de setembro em Brasília, Cunha foi para Curitiba, onde está detido por tempo indeterminado por ordem do juiz Sérgio Moro, que conduz a Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal. O presidente da República, Michel Temer, decidiu trocar até 70% dos integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, o Conselhão, informou a Casa Civil, responsável pela organização do órgão. Criado em 2003 no governo Luiz Inácio Lula da Silva, o Conselhão é um órgão de assessoramento do presidente da República. O objetivo do grupo é ajudar o chefe do executivo a elaborar políticas públicas capazes de fazer com que o país cresça economicamente e se desenvolva na área social. Cabe ao presidente da República escolher quem integrará o Conselho. A primeira reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, sob a gestão Temer, está marcada para o próximo dia 21 no Palácio do Planalto. O presidente da República, Michel Temer, afirmou em entrevista à jornalista Mariana Godoy, da Rede TV, que o mal-estar da população com a classe política pode explicar o alto número de abstenções, votos brancos e nulos na eleição municipal deste ano. Na entrevista, Temer afirmou que é preciso que o Congresso Nacional faça uma reforma política e que talvez fosse o caso de começar a examinar a hipótese do voto facultativo. Outro ponto levantado por Temer na entrevista foi sobre a possibilidade de mudar o sistema de governo no país. Atualmente, o sistema vigente no Brasil é o presidencialismo de coalizão. O presidente, por sua vez, se disse favorável à implementação do parlamentarismo. Nesse caso, a figura do presidente continuaria existindo, mas exclusivamente para a função de chefe de Estado, de caráter mais formal e com menos poder nas decisões políticas. Os jornais de Manaus estampam hoje em matérias de capa. O centenário Jornal do Comércio diz: conexão que a prima é portal para sucesso. Em tempo
Denunciados na farra das passagens, Átila Lins, Vanessa Graziotin, Silas Câmara. A crítica: pais devem checar a planilha do reajuste. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Hélio Ramos e o noticiário policial com Alberto Peregrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hernandes Sampaio. Apresentação Edson Melo e Paulo Guerra. Próxima edição, amanhã, às 6h30. Em instantes vai chegar aqui Jurandir Vieira para apresentar o Sábado Especial. Tenham todos um bom dia. Hora certa. 6h55 em Manaus. Difusora FM.